Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Fiagro AAZQ da AZQuest. Mas antes de começar a falar desse relatório gerencial do mês de dezembro, que se refere aos dividendos pagos agora no mês de janeiro, vamos passar para vocês alguns números sobre esse Fiagro. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o valor de mercado da cota dele é R$ 9,18. Como o valor patrimonial dele é R$ 9,64, temos um P sobre VP de 0,95, que nos dá um desconto de 5% em relação ao valor patrimonial, o que é um bom desconto e que pode indicar um momento de entrada no fundo. Lembrando que aqui a gente não faz recomendação nem de venda de nenhum fundo imobiliário, Fiagro, ação inclusive do AZQ, mas no mês passado ele esteve em valores abaixo de 9, ou seja, naquele momento, no mês passado, em dezembro, estava bem melhor de comprar. E nesse relatório, o gestor do fundo vai falar por que ele considera que teve esse momento de baixa tão grande, não só nesse Fiagro específico, como em todo o mercado de Fiagros, como eu venho falando para vocês desde a leitura dos relatórios de novembro. O dividend yield anualizado do fundo, finalmente o fundo fechou um ano, né? Ele completou um ano, pessoal. Basicamente, com esse relatório aqui, essa distribuição aqui, que está sendo paga agora em janeiro, ele completou um ano na bolsa. Basicamente é isso. Ele é um fundo relativamente recente. Para mim, esse também é um dos motivos do fundo estar tão desvalorizado. Basicamente, são três coisas que eu considero muito na desvalorização dele. O mau momento do mercado de Fiagros, por causa de problemas em alguns Fiagros, citando entre eles os mais famosos, o GCRA e o Vigia. Ele ser um fundo dos mais recentes, é um dos Fiagros mais recentes, acabou de completar um ano na bolsa, enquanto os mais antigos já têm 2 anos e alguns meses, ele tem apenas um ano. A gestora dele não ser muito conhecida, né? A AZQuest não é uma gestora muito conhecida, e tem a questão também dele ainda ser um fundo relativamente pequeno, né? O patrimônio líquido do fundo atualmente é de 231 milhões. Então soma essas questões e dá essa desvalorização do fundo. Agora, terminando a história, como eu estava falando, o fundo que completou agora um ano, a gente já pode dizer o dividendo dele no ano todo, que é de 16,56%, o que é um dividend yield muito top comparado, por exemplo, a fundos imobiliários. Os dividendos dos fundos de papel mais top estão na faixa de 13%, e esse aqui está 16%, né? 3% acima. Mas em comparação aos seus pares, o fundo atualmente, retirando os fundos com problemas, né? Por exemplo, GK, Vigia, ele está na 5ª posição, top 5 de maiores dividend yield da bolsa. Lembrando que o nosso mercado atualmente conta mais ou menos com cerca de 25 Fiagros. É mais, mas vou dizer 25 para ficar mais redondo. Em termos de P sobre VP, ou seja, em termos de desconto do fundo, retirando esses fundos que estão com problema, que claro, eles estão baratos, o fundo atualmente é o 6º fundo mais barato do mercado de Fiagros. O último dividendo distribuído, e aliás, não somente nesse mês, como nos 5 meses anteriores, foi de 12 centavos. E esses 12 centavos representam um yield de 1,32%. Ou seja, é um Fiagro que ainda está distribuindo rendimentos equivalentes a 6 meses passados, quando a queda da Selic nem tinha começado. Ele é um dos poucos Fiagros que é como não tivesse sentindo a queda da Selic. Para ele é como a Selic não tivesse caindo. Ele simplesmente se mantém nos 12 centavos e a gente vai mostrar para vocês daqui a pouquinho, a partir da DRE do fundo, as perspectivas, se vai cair o dividendo, se vai se manter, porque difícil é subir, né? Subir eu não garanto não. 6 meses constante, essa perspectiva de subir é muito difícil com a queda da Selic. Ele não é um fundo 100% atrelado ao CDI, como a maioria dos Fiagros, mas a maior parte dele é atrelada ao CDI, cerca de 2/3 da carteira. Então ele ainda é muito atrelado ao CDI. Já era para estar caindo, mas não tá. Ele está conseguindo se manter constante com dividendos bem fortes. Até por isso que ele está no top 5 de maiores dividend yield. O fundo conta atualmente com 23 mil cotistas e tem uma liquidez diária de 1 milhão, o que é uma liquidez diária que eu considero razoável. Para mim, o ideal é acima de 2 milhões, pelo menos 1,5 milhão. Ele ainda está com uma liquidez baixa, mas ele também não tem muito cotista, né? 23 mil cotistas é basicamente por causa daquelas questões que eu falei para vocês, né? Questão de ser uma gestora mais ou menos desconhecida, o fundo não ser muito grande e ele só tem um ano na bolsa. Agora a gente vai começar a leitura do relatório do fundo. Em dezembro, os Fiagros sofreram uma desvalorização expressiva ao longo do mês e alguma recuperação no fechamento, ou seja, no final do mês de dezembro teve uma recuperação. Isso foi exatamente o que aconteceu, né? Alguns Fiagros bons foram muito afetados pela queda do mercado em geral, puxada por GCRA, puxada por Vigia. Alguns fundos bons sem nenhum problema, como por exemplo o FGAA, o XPCA
e o AZQ tiveram quedas expressivas e ficaram abaixo de R$9, como eu falei para vocês, né? Esses foram os 3 principais fundos sem problemas que tiveram quedas expressivas, né? Então, ele falou que teve alguma recuperação no fechamento do mercado no mês de dezembro. Um número relevante de ativos operaram com descontos, inclusive ele, e está operando com desconto ainda, né? Aí o que ele chama de possíveis gatilhos. O número 1, o anúncio de alguns pedidos de recuperação judicial nesse meio de devedores dos fiagros, né, por alguns produtores relevantes com exposição ao mercado de capitais, no caso mais de fiagros, né. Segundo motivo, os cortes de juros do Banco Central do Brasil que reduziu o CDI, cuja indexação é existente em boa parte dos fundos. A maioria dos fiagros são 100% atrelados ao CDI. Quando não é 100%, é 90%, é 85%. São números bem elevados. Esse aqui é um dos que tem a exposição mais baixa ao CDI que eu conheço. Cerca de 2/3, cerca de 60 e poucos por cento da carteira é atrelada ao CDI. Dessa forma, né, essa desvalorização alcançou cerca de 2,67% da carteira do mercado. Aí vamos lá, ele vai comentar cada um desses itens e o que é que eles acham em relação a cada um desses itens. Em relação ao item 1, o fundo ficou fazendo um trabalho exaustivo de mapeamento dos devedores de todas as carteiras, não só da dele, dos fundos divulgadas. E ele observou que a exposição de operações, ou seja, devedores em atraso com inadimplência ou renegociação das dívidas, chegou a um total de 2,5% do total de ativos de todas as carteiras de todos os fundos. Ou seja, é um percentual relativamente baixo, né? Ele está falando de todas as carteiras do fundo, ele não está falando do AZQ. Item 2. Conversas com alocadores levam a uma percepção geral que a queda da taxa básica de juros, ou seja, da Selic, derruba a atratividade, ou seja, o interesse do produto, no caso fiagro, por causa da projeção do futuro, né, de ter menores rendimentos, migrando alguns desses investidores, ou alocadores, como ele está chamando aqui, para fundos imobiliários que são indexados mais ao IPCA. Isso aí, a gente sabe que vai acontecer. Com a queda da Selic, vai ter uma queda nos rendimentos. Isso aí é uma certeza absoluta. Tem gente que está achando que não. Aqui é um dos poucos fundos que não está sendo afetado, mas vai ter um momento que ele não vai conseguir segurar esses 12 centavos e deve começar a cair para 11. A gente só não sabe quando é que vai acontecer isso. Pode ser que seja só no mês seguinte? Pode. Pode ser que seja só daqui a 2 meses? Pode. Pode ser que seja daqui a 3 meses? Pode. Mas em algum momento ele vai começar a perder esse rendimento e também vai cair. Mas por enquanto ele está sendo um distribuidor de dividendos mais forte, porque já tem fundos que estão distribuindo 11, 10 centavos e ele ainda está mantendo 12 centavos. Todos esses considerando base 10. Então esses são os dois motivos que ele acha que são responsáveis por essa queda. Aqui ele não fala claramente, mas ele mostra que não é algo tão forte assim esse problema no item 1. E o problema no item 2, ele fala só o que ele acha que está acontecendo, mas também não cita nenhum detalhe. E aqui ele não fala de inadimplência e não fala no relatório todinho se tem algum devedor do fundo inadimplente. Ele dá a entender que não há inadimplência no fundo, só no mercado em geral esses 2,5% em relação a atraso, inadimplência e renegociação das dívidas. No mês de dezembro, eles fizeram o que eles chamam de empréstimo ponte para uma operação da Solúbio de 60 milhões com um prazo de apenas 180 dias, ou seja, 6 meses, a uma taxa baixa de CDI mais 3%. Mas não teve só essa operação, a gente vai citar outras em breve. Isso aqui é apenas uma das operações que eles fizeram. A Solúbio aqui deve a vários fiagros, diga-se de passagem, né? A Solúbio deve a vários e vários fiagros, incluindo aqui o AZQ. Ele fala também no relatório, todos os ativos desse núcleo agro da AZQuest, porque ela não tem apenas esse fiagro, né? Foram revisitados e o resultado é bastante satisfatório. Só que ele não fala que resultado é esse, não fala se tá todo mundo adimplente ou não, isso ele não fala, mas ele disse que o resultado foi bastante satisfatório. A gente leva a crer que tá todo mundo ok, né? Mas não dá para ter uma certeza porque ele não diz isso aí claramente. Aí ele conclui aqui nos comentários, né, no final de tudo, que para eles houve um exagero nessas precificações, ou seja, no caso dessas desvalorizações dos fiagros no mês de dezembro, sobretudo no nosso fundo, no AZQ. Isso gerou condições de entrada oportunísticas, ou seja, chances de você entrar no fundo pagando pouco. Basicamente é isso que aconteceu no mês de dezembro. E no momento, como eu falei, ele ainda continua com desconto de 5%. Fora aquela operação, ele conta mais 2 operações que tiveram vencimento e pagamento. Essa CRA aqui da Solub de 8 milhões e essa carteira 8. Carteira 8 é porque ele tem várias carteiras 8, 9, 10
que são carteiras de vários devedores, é o que ele chama de pulverizado, e venceu essa carteira aqui no total de 715 mil. Eles também investiram 20 milhões,7 nesse FDIC aqui da Syngenta. Como eu falo para vocês sempre em todos os relatórios, é o Fiagro que basicamente mais investe em FDIC, né? Tem uma exposição muito grande a FDICs. Eles investiram esses 20,7 milhões nesse FDIC da Syngenta como forma de alocação tática e reduziu a exposição que eles tinham na CIAP em 5,8 milhões. Aí vamos lá, os resultados do fundo. A gente vai mostrar com mais detalhes na DRE, mas ele fala esse resumo aqui, vamos mostrar para vocês, e ele cita esse detalhe do resultado do caixa no mês ter sido superior à média do semestre. A gente vai ver isso aqui melhor na DRE do fundo, que é uma das melhores DRE que tem aqui, que ele mostra o último ano todinho. Ele mostra que foi superior por quê? Porque houve o pagamento dos juros de um ativo que tem um fluxo de caixa semestral, ou seja, esse CRA só paga a cada 6 meses. E ele tem alguns outros CRAs que pagam de forma trimestral. É por isso que a gente olhando a DRE do fundo, você vê que tem meses que tem um pagamento de juros bem maior. Um inscrito, eu até agradeço a ele, citou que ele também estranhou os números e entrou em contato com a AZQ e eles disseram para ele, temos alguns recebimentos trimestrais e citou até os meses para ele. E por causa disso você vai notar que tem meses que há um pagamento de juros muito maior, porque ele está mostrando ali o caixa, não é o regime de competência, é o regime de caixa. Mas já na parte de reservas, ele faz uma amostra por regime de competência. Por isso que os números não batem, né? Você fica achando assim, tá estranho esse número aqui, era para ser tanto e não é, exatamente porque ele mostra uma DRE de caixa, ou seja, o dinheiro que está entrando e saindo de caixa, o fluxo de caixa, e já na parte de reserva ele mostra uma de competência, ou seja, é diferente, regime contábil diferente, e então isso fica confuso pra gente, para quem não tá entendendo, é exatamente esse motivo que fica com esses números estranhos. Então ele teve esse valor maior no caixa do mês, exatamente porque teve esse resultado semestral aqui da Esteio Rural, que é um dos maiores devedores do fundo. Chegamos então aqui à DRE do fundo. Você vê que, ó, como ele falou, ele teve um resultado acima da média do semestre maior nesse mês de dezembro. A receita de juros de CRA foi de 3.261.000. Ó, você vê que em julho, por exemplo, foi 2.832. Em agosto, 2.720. Setembro, 2.038. Aí em outubro foi uma porrada de 4.237, exatamente porque é um dos meses que vários devedores pagam de forma trimestral. Então por isso que desses 4.237.000. Aí você vê que novembro caiu abaixo de 2, ou seja, na média 3.261.000 é acima do normal, exatamente porque ele recebeu esse valor semestral que ele recebe da Esteio Rural. No final das contas, tirando os valores pagos de taxa de administração, performance e outros, o fundo teve um lucro 3.310.000, o que equivale a quase 14 centavos no regime de caixa por cota. E ele pagou 12, ou seja, ele fez reserva. E atualmente, na reserva geral, desde a criação do fundo, né, ele está com cerca de 6 centavos em caixa de reserva. Ou seja, ele tem possibilidade, mesmo que tenha um rendimento mais baixo, por exemplo, agora no mês de janeiro, para pagar em fevereiro, ele tem como manter esse valor. Por exemplo, em novembro, para a gente ter uma ideia, que foi um dos piores meses dele, ele teve um lucro de caixa aqui de cerca de 10 centavos, quase 10 centavos. Mas como ele tinha reserva, ele pagou os 12, ele manteve os 12. Você vê aqui, ó, que desde julho ele tá pagando 12, ó. Ele tá um reloginho, pagando 12 centavos nos últimos 6 meses. E se ele receber um valor muito baixo agora no mês de janeiro, o que não é tão provável, que se a gente ver aqui, ó, janeiro não é um mês tão ruim, foi bem maior do que esse valor aqui, ele vai ter provavelmente em torno de uns 11 centavos, ó. No ano passado ele teve 12. Provavelmente ele vai ter próximo disso e ele vai conseguir manter os 12 centavos. Eu acredito que com esses 6 centavos em caixa, sinceramente, pessoal, acho que ele consegue manter esses 12 centavos durante pelo menos mais uns 2, 3 meses, ou seja, os rendimentos de fevereiro, março e abril, acho que estão quase garantidos nesses 12 centavos. A não ser que tenha algum mês que caia muito baixo, uns 2 meses seguidos, abaixo de 2 milhões aqui em receita de juros de CRA, para ele conseguir não pagar esses 12 centavos, só se isso acontecer. Vamos ver como é que vai acontecer no mês que vem, para a gente ter uma noção melhor, mas acho que no próximo mês está tranquilo, 12 centavos ele mantém. Recebimento de fevereiro, de março está quase garantido 12 centavos ainda, mas
A gente não sabe. Vamos esperar para ter uma certeza melhor. Vamos esperar o próximo mês, ver quanto é que ele vai receber, para ver se ele mantém essa reserva aqui ou se cai muito. Se cai muito, pode ser que ele tenha que distribuir menos a partir já de março. E eu queria que você me dissesse aqui nos comentários, você possui o AZQ na sua carteira? Tá pensando em colocar? Que outro Fiagro você possui na sua carteira? Coloque aqui nos comentários para a gente trocar informação, trocar figurinhas. E meu amigo, se você não é inscrito, meu amigo, não perca mais seu tempo, se inscreva agora. Deixa aquele likezão, que é muito importante para a gente tá precisando gerar mais visualizações e por isso é muito importante tanto os comentários como o like e como a sua inscrição e você ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos o mais rápido possível e não perder seu tempo. Assista logo, não deixe para uma semana depois, 2 semanas depois. Tem gente que parece que não ativa o sininho, aí só vê depois que passou uma semana, 2 semanas depois do lançamento. Não, você tem que ver naquele dia que tá saindo. Vimos aqui para tabela de sensibilidade e baseado no valor atual, pessoal, a gente teria um retorno para quem estiver investindo no Fiagro, no AZQ, no momento, um retorno de 16,67%, ou seja, bem acima do valor, por exemplo, da NTNB. Muita gente fica comparando com a NTNB, se vale a pena ou não vale a pena. Então, em relação à NTNB, somando a taxa que ele está pagando com o IPCA, dá em torno de 10%, ou seja, bem acima, um spread de quase 7% acima da NTNB. Muito boa essa taxa aqui, se você comprar a esse valor de apenas R$ 9,20. E ele no momento está abaixo disso, né? Aqui a gente vê aquela lista dos devedores. O principal deles é esse pulverizado, que a gente nem pode contar muito com o pulverizado, porque são vários devedores, então é mais difícil dar problema, né, no pagamento. Mas os grandes devedores mesmo do fundo são esse FDIC aqui, o Caeté, a Biopar, ambos com 10, a Alvoar também com 10, o CIAP com 7 e a Esteio Rural com 7. São aqueles mais preocupantes. Eu considero que o ideal é o fundo ter no máximo 5% do PL naquele devedor, mas ele tem esses 5 aqui que estão nesses percentuais acima de 5. Seria bom diminuir a exposição, mas ele provavelmente só vai diminuir a exposição com o tempo e com novas emissões, que no momento eu não vejo como ele fazer nova emissão, mas se ele conseguir manter mais uns 2 meses esses 12 centavos e o pessoal começar a ganhar mais confiança no fundo, quem sabe, né? E se o mercado não tiver mais problemas, não acontecer a tal da quebra da safra, também tem esse problema da quebra da safra que está sendo muito anunciada por aí. Muita gente pode estar com medo de investir em Fiagros, mas se isso melhorar, esse cenário melhorar, eu creio que ele pode fazer uma nova emissão em breve, se ele conseguir manter esses 12 centavos ou no máximo cair para 11, enquanto os outros Fiagros começarem a cair para 10 ou 9 centavos por mês. E para fechar, vamos trazer aqui a carteira atualizada do fundo. Aqui temos os devedores do lado, o tipo de dívida, a maioria é CRA, o valor da dívida, o patrimônio líquido envolvido nessa dívida e as taxas. Você vê que ele é um fundo mais indexado à CDI mesmo, apesar de eu falei para vocês, ele também tem muito FDICs. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, aqui na continuação. Tem muito FDIC e ele ainda tem até Fiagro na carteira dele. Só lembrando que ele tem Fiagro também na carteira dele. Aqui você já vê algum daqueles devedores que devem mais ao fundo, né? Ó, Alvoar, ó, Biopar 2 vezes, Esteio Rural, ó, CIAP, tiver algum daqueles devedores com mais dívida. Aqui a gente vê a continuação dos devedores. Aqui você vê aqueles pulverizados, ó, que ele fala, ó, os pulverizados. Olha aqui o Fiagro que ele tem FGA, tem 4.700.000 praticamente de FGA, 2% do patrimônio líquido, e ele considera a taxa do FGA CDI mais 3,5%. Aí você começa a ver os FDICs aqui, ó, vários FDICs. Vemos os valores aqui do lado, como a gente viu lá em cima, também as taxas, os patrimônio líquido atrelado a cada um desses devedores e as taxas. Aí você percebe que essas taxas aqui desses pulverizados são prefixadas, exatamente, são prefixadas, não são atreladas ao CDI. Isso também é um dos motivos que eu considero que ele está conseguindo manter esses rendimentos. Por quê? Porque essas taxas estão bem pesadas, né? De pulverizados. Ou seja, pode ser até que um deixe de pagar, mas a maioria no final das contas vai pagar. E, por exemplo, CDI mais 5% hoje está na faixa de menos de 17%. E aqui você vê que tem prefixado de 20%, de 24%, de 23%, de 17% e 23% praticamente. Ou seja, as menores são 17, está acima de uma taxa de CDI mais 5, que já é uma taxa pesada. E aqui tem essas taxas assim bem altas mesmo, desses valores que totalizam esse percentual aqui. Cerca de 7,5% do fundo aqui, taxas prefixadas.
E para fechar, temos esses últimos devedores, que estão todos FDICs. Ele divide por tipo de devedor, né? Ele saiu com aquela lista de CRAs, depois mostrou o fiagro que ele tinha e a sequência, o monte de FDIC que ele possui na carteira, os valores investidos, os patrimônio líquido atrelado a cada um desses devedores. Ó, tá aqui um dos devedores maior, Singenta também, e as taxas aqui do lado. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, se inscreva agora. Deixa aquele likezinho, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos o mais rápido possível, você não perder seu tempo. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!